Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto. E nesse mês de setembro, estamos vivendo a multiplicação na fidelidade. Um exemplo que nós temos na Bíblia de um homem que foi fiel a Deus, que provou sua fidelidade a Deus, foi Abraão. Como podemos ver lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra diz assim: O Senhor disse a Abraão: Sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Deus, ele queria provar aqui a fidelidade de Abraão, porque Abraão morava numa terra onde o povo era idólatra, e Deus o chamou para ele sair da sua terra, da sua parentela. E Abraão não hesitou. Ele saiu, pegou apenas a sua esposa, seu sobrinho e foi. Deus não falou para que lugar ele iria. Deus não mostrou o lugar. Ele só disse para ele ir, que ele iria mostrar o lugar. E Abraão teve uma fidelidade muito grande ao Senhor, porque ele obedeceu à vontade de Deus. E o que é ser fiel a Deus? Ser fiel a Deus é honrar Ele com amor, com dedicação e com renúncia. A fidelidade a Deus, ela nos requer uma renúncia, renunciarmos às coisas do mundo e sermos fiel a Deus seguindo aquilo que Ele manda. A fidelidade a Deus se resume à busca incessante por Ele todos os dias, toda hora e todo minuto. A todo tempo temos que buscar ao Senhor, temos que ser fiel a Ele. Abraão, ele deixou tudo, como foi falado, para seguir a Deus. E qual é a nossa postura diante de Deus? Estamos deixando tudo, renunciando tudo para seguir a Deus? O maior exemplo de fidelidade que Abraão demonstrou a Deus foi quando Deus pediu seu filho Isaque como sacrifício. E Abraão não hesitou e fez aquilo que Deus mandou, como podemos ver em Gênesis capítulo 22, no versículo 2, que diz assim: Deus falou assim para Abraão: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá. Ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E Abraão fez tudo isso que Deus pediu. Ele ofereceu seu filho Isaque, seu único filho, o filho que Deus prometeu a ele como sacrifício. Isso é exemplo de fidelidade ao Senhor. Então, que a nossa vida possa ser uma vida de fidelidade ao Senhor. Então, Abraão, ele demonstrou que acima das vontades dele estava a vontade de Deus. Acima da minha vontade, da sua vontade, tem que estar a vontade de Deus. Que nós possamos ser fiel a Deus até o fim, porque Deus, ele promete coisas boas para nós. Às vezes o mundo não entende, mas nós, como povo de Deus, entendemos. Que nós possamos ter a nossa vida aos pés do Senhor, sendo fiel sempre. Amém? Deus abençoe a todos e que nós possamos continuar com essa fidelidade a Deus. Amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu um cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu
afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você, com você. Agora, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso culto, que esse culto seja uma bênção, que a palavra fale ao seu coração, e quem irá nos trazer essa palavra será o irmão Denis. Amém? Deus abençoe. Boa noite, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos partindo para um momento especial, momento de abrir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Nós vamos ler lá no livro de Lucas 14, a partir do verso 25. Mas antes de começar a leitura bíblica, nós vamos fazer uma oração em agradecimento ao Senhor por este momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor por este momento especial, meu Pai, em que vamos ler a Tua Palavra, vamos nos alimentar da Tua Palavra, meu Pai. Eu peço a Ti, Santo Espírito, que habita em nossos corações, que o Senhor ministre essa palavra, Pai amado, em nossos corações, e que possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor vem nos ensinar esta noite, meu Pai. E a Sua palavra nos disse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Pai. Que possamos estar com nossos ouvidos, Pai amado, atento, Pai. E com nosso coração, meu Deus, preparado, Pai. E a nossa mente aberta, Pai, para ouvir e entender e aprender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, lá em Lucas 14, a partir do verso 25, está escrito assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, se voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua irmã, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Amém? Irmão, nós estamos vivendo na nossa igreja, o mês de setembro, é o mês da multiplicação
da fidelidade. É um dos gomos do fruto do Espírito, né? É uma característica do fruto do Espírito Santo. Nós estamos aqui vendo Jesus chamando um povo para a fidelidade. Aqui Jesus ia caminhando e uma multidão acompanhava ele, seguia. De repente Jesus ele para. Jesus para, ele se vira para essa multidão, para esse povo e começa a falar: se alguém vem a mim. Ele fala: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, e ama mais a sua mãe, ama mais a sua própria vida do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Então ele chama a gente para ser fiel a ele, né? No amor. Lá em Mateus 22, a partir do verso 36, Jesus ele é questionado aqui, né? Um dos mestres, né? Um dos intérpretes da lei, ele põe Jesus à prova, né? E ele fala assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Aí Jesus respondeu para ele assim: ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então o amor, né, é um mandamento de amor aqui, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu entendo que o amor e a fidelidade eles caminham junto, né? Porque aquele que ama, ele é fiel, né? Então Jesus ele chama esse povo para fidelidade. Ele fala: ó, meu, se você amar mais o seu pai, a sua mãe do que você me ama, né, do que a mim, se você amar mais a sua própria vida do que a minha, do que a mim, você não pode ser o meu discípulo, né? Se você não pegar a sua cruz e me seguir, né, se você não pegar a sua cruz e não me segue, você não pode ser o meu discípulo. Aqui Jesus ele não está falando para você não amar a sua família, né? Não amar a sua própria vida, né? Ele está falando: se você amar mais a sua família, a sua própria vida do que a ele, você não está cumprindo o mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus é Deus, né? E ele está deixando bem claro aqui. Ele fala do mandamento em Mateus e aqui deixa bem claro: se alguém amar a sua própria vida mais do que a ele, não pode ser o discípulo dele. Então ele chama esse povo para fidelidade. Por que ele fala essas coisas, né? Porque eu tenho um exemplo de um rapaz que eu conheci. Ele deu um testemunho. Quando ele foi para a igreja, a família dele se aborreceu, né? E a mãe dele falou: ó, você pode até ir para a igreja de crente lá, né? Para a igreja evangélica, mas se você entrar nesse negócio de receber Jesus, que eles falam lá, você vai chegar aqui, quando você chegar aqui você vai apanhar, né? Você vai levar uma surra. Aí esse garoto continuou indo para os cultos e chegou um dia que ele não resistiu ao chamado de Deus, né? E ele aceitou Jesus. Quando ele chegou em casa, ele apanhou. A mãe dele cumpriu a promessa que ia te dar uma surra. E a mãe dele falou: ó, tudo bem, mas ó, vou deixar você ir, já recebeu Jesus, né? Vou deixar você ir na igreja. Mas não é para você batizar, não. Se você batizar, você vai apanhar. Passou um tempo, ele aceitou o batismo. Ele pediu batismo. O pastor batizou, inclusive ele batizou sem nenhum parente dele, né? Só a igreja mesmo acompanhou ali. Ninguém da família foi no batismo dele. Mas ele batizou e chegou em casa e ele falou: batizei. Aí apanhou. E aí ele relatando que o amor dele era tão grande por Jesus que ele não se importava, mas que ele se preocupava em ganhar a família dele para Jesus, né? Então aqui eu vejo na vida desse rapaz que ele amou mais a Jesus Cristo, né? Mais a Jesus do que a própria mãe. E passou-se o tempo, né? E é o testemunho dele, a vida dele mudou. E ele acabou ganhando a mãe dele para Jesus Cristo. Então, ele cumpriu o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. Ele não deixou de amar a mãe dele, mas ele amou Jesus acima de todas as coisas. Esse testemunho dele ficou marcado na minha vida, né? Por isso que eu estou falando para os irmãos aqui em cima dessa palavra, né? E Jesus continua assim, no verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço,
para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar os alicerces e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então aqui nós vemos que que Jesus ele dá um toque aqui para a multidão, ó. Qual de vocês, todos aqui, que quiser construir uma torre, não se assenta e calcula. Jesus falou, ó, vocês vão me seguir, né? Vão construir uma vida comigo, né? Vão construir uma torre, né? Uma vida de fé. Calcula o preço, né? Que vai ser pago. Na vida desse irmãozinho aí, ele foi uma surra, né? Foi o preço que ele pagou para seguir Jesus, para amar Jesus, seguir Jesus. E aí ele fala aqui, ó, calcula aí o preço, né? Será que vai valer a pena me seguir? Né? Será que vocês vão conseguir continuar a caminhada comigo? Será que vocês vão conseguir ser fiel, né? É o mês da fidelidade, vão continuar comigo até o fim, né? Como Paulo disse lá, combati o bom combate, né? Encerrei a carreira, guardei a fé até o fim da sua vida, né? Para receber de Deus a coroa da vida, né? Porque Jesus disse, aquele que for fiel até a morte, até o fim da sua vida, receberá a coroa da vida, né? Aquele que for fiel. Então aqui ele fala assim, ó, se você não calcula aí se você vai conseguir terminar, porque se você parar no meio do caminho, né? Se você olhar para trás, colocar a mão no arado e olhar para trás, você não é digno de Jesus também, de ser discípulo de Jesus. Então pensa bem na sua vida. Ele não tá estimulando as pessoas, né, a não segui-lo. Mas ele está falando, se você começar a seguir ele, você tem que ir até o fim. Você tem que ser fiel até o fim. Porque Jesus, ele foi até o fim. Jesus, ele estava no céu, né? Ele abriu mão da sua glória, em obediência ao Pai, né? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Ele veio e ele foi até o fim, até a morte. Se ele parasse e não fosse fiel a Deus, ele fala, não, vou até aqui, vou rogar o Pai vai enviar uma legião de anjos, né? Vai acabar com todos aqui, eu vou voltar para o meu lugar, vou voltar para a glória. E nós não teríamos uma oportunidade de sermos dele, né? De sermos de Jesus, porque ele ia ter desistido de nós. Ele foi fiel, né? Para nos salvar, né? Foi até o fim, né? Aqui nós vemos aqui no livro de... Eu separei aqui. Deixa eu ver aqui. No livro de João. Foi aqui. Deixa eu ver. João. Meu Deus, aí perdi aqui. Não acredito que eu perdi. Um minutinho. João 17, desculpa, irmão. Eu dei uma atrapalhadinha aqui. João 17, ele fala assim, ó. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que você me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus veio do Pai, né? Antes do mundo existisse, ele estava com o Senhor. E ele fala assim, ó, completando a obra que o Senhor me deste para fazer. Então Jesus, ele veio, concluiu, né? Ele veio, pagou o preço, né? Ele foi fiel, né? O maior exemplo de fidelidade é ele. E aí em Lucas, ele convida esse povo para ser fiel, né? Venha ser fiel a mim, né? Venha ser digno de ser meu discípulo, né? Eu me lembro que o pastor Sinclair pregando na igreja, num domingo, ele falava do jovem rico, né? Que quando Jesus falou para ele, ó, você quer conferir coisas espirituais, então faz o seguinte, você
Você quer saber sobre o reino dos céus, vida eterna? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem aí, né? Divide com os pobres, né? E vem e me segue. E aí ele se entristeceu e não seguiu Jesus. Ele não amou mais Jesus, né? Do que as riquezas deste mundo, né? Do que as propriedades, as riquezas dele. E ele desistiu, né? Mas ele conhecia os mandamentos. Ele conhecia que a lei falava que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ele não amou, ele só conhecia, mas ele não praticou. Então Jesus chama a gente para fidelidade. O Senhor chama, ó, eu quero que vocês sejam fiel, né? Eu quero que vocês sejam fiel como eu fui fiel. Eu fui fiel para salvar vocês. Eu não desisti de vocês. Eu vim e cumpri, né? E ele bradou na cruz, está consumado. Foi pago. Ele veio e nos salvou. E isso é maravilhoso, isso é grandioso para nossas vidas. E Jesus é o maior exemplo de fidelidade que a Bíblia tem. Porque ele foi até o fim, né? Ele foi fiel até a morte de cruz, né? E ele nos perdoou, ele nos perdoou não foi numa reunião na igreja, né? Ele nos perdoou foi na cruz do Calvário. Ele nos perdoou doendo. Ele tirando, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E fomos perdoados na cruz, né? Ele pagou o preço, fiel até a morte. Então que essa palavra de fidelidade, né? E que seja para nossas vidas um maior exemplo, que possamos ser fiel a Jesus Cristo, que possamos construir a nossa torre, né? A nossa vida de fé com Jesus Cristo e concluir, né? Concluir até o fim. Que sabemos que lá no final, que terminamos o combate, né? De combater o bom combate, né? Nós vamos encerrar nossa carreira aqui nesse mundo, né? Desse lado da eternidade, guardando a fé, assim como Paulo nos ensina. E o Senhor tem preparado para nós a coroa da vida, para aqueles que forem fiel até o fim. Mas continue amando sua família, continue amando, né? Como o exemplo do rapaz, né? Que ele amou Jesus primeiro. E esse amor foi tão grande dele para Jesus Cristo que envolveu a família dele, teve salvação. Mas ele amou primeiro Jesus, ele amou mais a Jesus Cristo do que a própria mãe, né? Mas aí Jesus foi lá e salvou a mãe dele, né? E hoje a mãe dele ama mais Jesus do que ele. É maravilhoso esse amor, né? Então devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Essa é a palavra, queridos, que o Senhor nos trouxe de fidelidade, né? De amor. E que essa palavra possa penetrar o coração de cada um de vocês, né? Como penetrou no meu coração, né? E que possamos viver essa fidelidade ao nosso Deus, né? E amar Ele acima de todas as coisas. Porque Ele merece, né? Ele merece todo o nosso amor, todo o nosso ser, né? Temos que amar mais a Jesus do que a nossa própria vida. Porque quando nós perdemos a nossa vida aqui, temos que morrer mesmo para encontrar a vida. Temos que morrer para este mundo, morrer para todas as coisas deste mundo, para encontrar a vida em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vou fazer uma oração de encerramento, né? E agradecimento ao nosso Deus pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus e meu Pai, eu te louvo pela tua fidelidade, eu te louvo pelo teu amor, meu Pai. Te agradeço porque o Senhor foi fiel, Pai, e a sua fidelidade nos salvou, meu Deus. E hoje o Senhor nos convida para a fidelidade, meu Pai. Que possamos ser servo fiel, Pai, em tudo, Senhor. Em tudo, Pai. Possamos ser fiel a Ti, Pai. Principalmente no amor, Pai. Porque sabemos que o amor pode abrir as portas, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, Pai. E coloco este culto e essa palavra, Pai amado, em Tuas mãos, Pai. Que começou aí no céu, meu Pai, passou sobre as nossas vidas, nos abençoou e agora volta para Ti, meu Pai. Obrigado por tudo, Pai amado, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e um grande beijo. Deus abençoe.
Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre.